todos nós modelamos alguém. Por exemplo, até uma criança, se você pegar uma criança, ela está com um bonequinho de super-herói na mão. Por quê? Porque ela está modelando. Ela está vendo assim, eu queria ter esse poder aqui de voar, eu queria ter esse poder de fazer esse negócio desaparecer ou alguma coisa. E isso é inerente ao ser humano. Isso é latente à nossa concepção de vida. Então, quando nós estamos nessa terra, desde pequeno nós já temos esse impulso de nos modelar alguém. Agora, a chamada que Deus nos dá é para ser modelo, né? E eu estou falando sobre esse tema desde o início do ano. Não precisa. Essa é a nossa quarta rede do ano, porque estamos no quarto mês, né? Então, hoje eu quero falar rapidamente contigo sobre o que é ser um homem modelo, segundo o padrão bíblico. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo era um jovem pastor, entre 18 e 20 anos, que assumiu a igreja de Éfeso, no lugar do apóstolo Paulo, que foi o fundador. Em Atos 19 fala que ele discipulou aproximadamente 12 homens durante 2 anos, e ele então ganhou toda a Ásia Menor com aqueles homens, e ele fundou lá a igreja de Éfeso. E aqui ele está falando para Timóteo, olha, você é um jovem pastor, mas ninguém vai desprezar a tua mocidade, não permita que isso aconteça. Pelo contrário, torna-te padrão, diga, padrão. Timóteo, você tem que ser um homem padrão. Não importa se você é jovem, não importa se você é mais velho, ou até mesmo já é um ancião. Você precisa se tornar alguém padrão. E eu quero te dizer essa palavra nessa noite. Você precisa se tornar um homem padrão sobre essa terra. E ele explica como? Padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aqui está um conselho poderoso para aquele jovem pastor. E é claro que essa decisão de Timóteo de seguir os passos do apóstolo Paulo, muito provavelmente impactou aquela igreja da época. Então, quando nós nos tornamos padrão, nós impactamos aqueles que estão ao nosso redor. Pode trocar, por favor. Então, padrão. O que é padrão? Uma pessoa padrão ou um padrão é um modelo a ser seguido, é o exemplo. Você já ouviu falar numa máxima que muita gente fala, vamos liderar pelo exemplo? Exatamente. A nossa influência, o nosso exemplo vai gerar uma influência sobre aqueles que estão ao nosso redor. Então, quando Paulo está dizendo, padrão dos fiéis, então você se torna um modelo a ser seguido, a ser modelado, a ser imitado. Pastor, mas eu não sou um super-herói. Eu sei, mas os super-heróis não existem, né? Aqueles da Marvel não existem de verdade. Mas existem pessoas que têm um caráter, que influencia. E eu sempre digo que nós, quando nos tornamos padrão ou modelo, nós influenciamos pessoas pela força do caráter. Nós lideramos pessoas pela força do caráter. Pode ir passando? 3 elementos críticos da hombridade. No mês de janeiro eu falei sobre a hombridade, trazendo um panorama geral. Agora, depois de fevereiro, falei sobre integridade. Em março, falei sobre pureza sexual. Quem lembra na última? E agora, esse tripé se fecha falando em ser modelo. Então, a tua hombridade, ela tem um tripé. Nós não podemos ter um banquinho de 3 pernas que está faltando uma, que fica só 2. Ele não para em pé, não é verdade, César? Né? Não é assim? O banco, se ele tem 3 pezinhos, tem que ter os 3, porque 2 não mantém em pé. Então, tua hombridade, ela não se mantém em pé se você não tiver integridade. E o que é integridade? Integridade é quando nós temos congruência naquilo que nós falamos e aquilo que nós também fazemos. O nosso procedimento, ele acompanha o nosso discurso. E mesmo quando não estamos sendo vistos por alguém,
nós temos integridade diante de Deus, sabendo que não fazemos coisas que, em frente a outras pessoas, condenaríamos, e agora porque estamos sozinhos nos absolvemos. Não, nós mantemos o nosso procedimento íntegro, mesmo quando ninguém está nos observando, mesmo quando ninguém está nos criticando, nos avaliando. Isso é integridade. Pureza sexual é quando eu me afasto do pecado, quando eu não entro no caminho que vai colocar numa situação de apuros, ou que vai despertar coisas que não deveriam ser despertadas na minha vida. Você sabia que o diabo ele não aparece para a maioria dos homens com um tridente e 2 guampas, mas ele pode aparecer na forma de uma secretária. E se nós não estivermos atentos, nós podemos facilmente cair no engano do diabo. E ele vem para roubar, matar e destruir. Depois que o leite é derramado, literalmente, aí vem os problemas. Aí vem a desgraça. Não é verdade? Então, agora, hoje nós vamos falar a terceira parte da sombridade, que é ser um modelo. Um padrão para esse mundo. Gente, se nós queremos deixar legado sobre a terra, nós precisamos aprender a ser modelo sobre a terra. Ok? Vamos adiante. Olha que Paulo fala agora para a igreja aos Filipenses, a carta aos Filipenses. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então, Paulo, tem uma máxima que se diz aí, principalmente naquelas igrejas problemáticas, não que essa não tenha problemas, ou nas famílias problemáticas, não que as nossas não tenham problemas, mas é uma máxima que se fala muito aí. Não olha para os homens, olha para Jesus. Vocês já viram isso? Então quer dizer que os homens podem, liberou geral. Não. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, se você quer ter influência, você vai ter que ser régua para essa galera toda. Se você quer ser influência, você vai ter que se colocar na posição de ficar diante do escrutínio de todos, que vão te avaliar, que vão olhar para o teu testemunho e vão dizer, não, esse cara aí não é hipócrita. Porque o contrário de uma pessoa íntegra é uma pessoa hipócrita. Jesus condenou o fermento dos fariseus, que era hipocrisia. Por quê? Porque eles tinham um discurso, mas eles não faziam nada daquilo que eles falavam. E aí Jesus falou, olha, faz tudo o que eles disseram, mas não copia o modelo deles, porque eles não são exemplo. O que eles estão falando está certo, mas é só palavras, são só palavras. São somente um palavreado que é congruente com a lei, que é congruente com aquilo que eles conhecem, mas a vida deles não confirma isso. Então o testemunho deles é reprovado. Então, Paulo se coloca aqui, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo modelos que tem de nós. Então, cara, eu vou me colocar como modelo na tua vida. Eu não vou só te pregar uma mensagem. Eu não vou só te pregar um discurso. Eu vou me colocar como modelo. E isso é que vai fazer diferença na tua casa, na tua família, na tua empresa, na tua igreja, no teu ministério, na tua célula. Quando houver congruência com aquilo que você fala e aquilo que você faz. E hoje, se nós formos avaliar no Brasil, a maior igreja brasileira é a desviada. Tem mais desviados no Brasil do que pessoas que estão firmes nos caminhos do Senhor. Por que isso? Justamente porque não conseguiram encontrar modelos ou padrão dos fiéis dentro do reino. Infelizmente. Mas nós não estamos aqui para condenar ninguém. Nós temos que saber qual é a nossa parte nisso. E viver buscando fazer aquilo que está sobre nós. Vamos adiante? Então, pense sobre o seu círculo de influência. Pode colocar o próximo. Quem são as pessoas na sua vida para quem Deus está chamando você para ser exemplo? Pensa na tua zona de influência. Começando pela tua casa,
depois indo para o teu trabalho, talvez, ou talvez indo para a tua célula, para o teu ministério, para os teus amigos, teus familiares. Mas eu vou dizer que tem uma pessoa mais difícil de liderar de todas essas. Sabe como é que é o nome dela? Repete aí, eu. É fácil influenciar pessoas, às vezes até criando um personagem. Mas quando eu não consigo influenciar a mim mesmo, aí que a coisa trava. Então eu preciso ser modelo para os outros, mas eu tenho que ter integridade para ser modelo para eu mesmo, ou para mim mesmo, para que eu possa dormir, botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, eu estou em paz porque estou fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Estou me portando como eu deveria estar me portando. Estou realizando como eu deveria estar realizando. Amém? Então a tua família está te observando. Os teus filhos estão te observando. A tua esposa está te observando. E o teu Pai Celestial também está te observando. Procura ser modelo em tudo. Amém? E eu creio que nós vamos levantar uma geração de homens aqui que serão modelo sobre a terra. Pode passar? Agora, modelo na maneira de falar. Lembra daquele versículo inicial? Olha, ninguém despreze a tua mocidade, seja modelo na maneira de falar. Então vamos começar vendo o que Paulo está dizendo para Timóteo. Modelo na maneira de falar. Modelo na maneira de falar não significa que você tem que ter uma oratória impecável para falar às multidões, uma comunicação perfeita que vai persuadir pessoas. Não está falando disso. Vamos passar ali para o próximo, por favor? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Opa, então Tiago está trazendo aqui uma questão muito séria. Porque sempre quando o meu corpo vai transgredir, parece que a minha boca transgride primeiro. De novo. Quando o meu corpo vai transgredir, parece que a minha boca ela vai na frente. E se eu não frear a boca, eu levo todo o resto junto. Sabe aquela mulher que fica rondando? Ou você fica rondando? Você fica stalkeando ela. E ela te stalkeando. É a linguagem moderna da gurizada aí. Aí você fica lá olhando as redes, né? Stalkear é um aportuguesado do inglês que é perseguir. Você fica perseguindo, fica olhando as redes, fica olhando as postagens, curtindo tudo, botando comentáriozinho, coisa e tal. Hoje não se fala só com a língua, com a boca, mas se fala com os dedos também, escrevendo, né? Primeiro, a comunicação ela começa a invadir o território que não era para você. Depois que isso transgride, o corpo vai junto. Então, o que ele está dizendo aqui não é de uma oratória perfeita, não é você ser um palestrante. Ele está dizendo, se você não tropeçar no falar, se você não buscar falar o que não deveria estar falando, você também vai frear o corpo, mas se você não frear a sua vida, a sua língua, a sua comunicação, o teu corpo vai junto. Então nós temos que ser modelo na maneira de falar. Eu não posso falar de maneira íntima com outras mulheres que não seja minha, por exemplo. Porque a intimidade, ela vai levar a outras coisas. E quer ver um homem cair é nessa área. Começa a ter conversa íntima com quem não deveria, e aí não freia o resto. Né? Então a pessoa modelo, ela já sabe que ela tem que ser modelo na maneira de falar, e como falar, e com quem falar, e o que falar. Precisa ter critério. Amém? Pode passar, por favor?
A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido e carregado de veneno mortífero. Exatamente. Por isso, nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, a maneira que falamos. Por exemplo, você está numa situação, no trânsito. Sempre que alguém sai do carro para bater no outro motorista, quando dá algum BO no trânsito, vocês já viram assim, o cara sai do carro e quer bater no outro. Já viram isso? Uma cena dessa? Antes de ele sair do carro, ele já xingou bastante, né? O fato dele liberar a sua voz, a sua língua, autoriza ele a descer do carro e ir lá bater no outro. Então, quando nós refreamos a língua, nós refreamos o resto. Olha que importante isso, nós temos consciência. Agora, tem pessoas que adoram ficar esbravejando. Tem pessoas que falam, tem uma pessoa que cada vez que eu falo com ela, tem o diabo na língua dela. Pastor, o diabo isso. Amém. Aí na outra semana eu pergunto alguma coisa. Porque o diabo está ficando louco aqui em casa. Tá bom, vamos conversar de novo então depois. Aí tu vai conversar, e aí deu certo aquele negócio. O diabo... Cara, mas tem mais diabo nessa boca do que qualquer outra coisa. Como é que a vida vai engrenar? Quer uma dica? Não fale aquilo que você não quer que aconteça. Se você não quer ver o diabo operando na tua vida, tira ele da tua boca. Se não quer ver a desgraça operando na tua vida, tira a desgraça da tua boca. Se tu quer ver Deus operando na tua vida, coloque Ele na tua língua. Amém? Se a tua língua se converter, meu irmão, se a tua língua se converter, todo o corpo vai te agradecer. Amém? E os teus resultados serão modificados. Porque na língua está o poder da morte e da vida. Então escolhe a vida. Vai para o próximo, por favor. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, se você for inteligente, e o nome disso é inteligência espiritual. Se você for inteligente, você usa a sua boca e a sua língua para gerar vida. Nunca esqueça que Deus criou todas as coisas, com exceção do homem, pela língua, pela fala. Tudo Ele criou. Haja luz e houve luz. Haja separação do mar ou das águas e da terra seca, e houve separação. Deus utilizou a língua para transformar o caos em cosmos, a desordem em ordem. Então, você precisa ter sabedoria para usar a sua língua. Nunca utilize sua língua para aquilo que você não quer ver acontecendo. Então, pessoas que têm um vício emocional de ficar dizendo: a minha vida não tem jeito mesmo, a minha vida não dá certo mesmo, as coisas estão cada vez piores, tá sempre tudo errado, acho que Deus me abandonou mesmo. Tem pessoas que têm esse ranço interior e estão sempre falando aquilo que não gostariam que acontecesse. E eu quero te dizer, muitas das coisas estão acontecendo porque você não para de falar o que você não gostaria que acontecesse. Faz sentido, gente? Vamos lá, próximo. Controlar a sua língua e as suas emoções nunca é fácil. Especialmente sob pressão, especialmente quando alguém te dá uma fechada no trânsito, especialmente quando alguém te ofende, que você tem vontade de botar a boca. Se você botar a boca, você daqui um pouco bota o punho também. Se você conseguir segurar a língua, você segura o corpo. Amém? Próximo. Então, qual é a situação, qual é aquela situação da sua vida que você enfrenta em que parece ser sempre mais difícil de se controlar? A Bíblia diz que nós não devemos usar a boca para frivolidades. O que são isso? São palavras sem propósito. Porque tudo que eu falo deveria ter um propósito para ser dito. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ter uma comunicação engessada, que nós não podemos ter leveza e até brincar com os amigos. Quem me conhece mais na intimidade sabe que eu sou muito brincalhão, né, Flávio? Né? Principalmente se eu tenho motivo. Né? Então, me dê motivos. Né? Tem gente que não perdoa, né, cara? Eu tento não, mas
Os caras não se ajudam. Né? Então, não significa isso, mas a questão é que quando nós estamos na pressão do dia a dia, será que nós estamos falando palavras que não deveríamos estar falando? Será que nós puxamos aquele trem de palavrões que ofende todo mundo, a mãe, o pai, o filho? Né? Será que ainda nós temos um descontrole emocional e usamos a nossa boca para puxar um trem de ruínas? Então, eu quero te dizer, uma pessoa que não tem controle disso, ela também está trazendo sobre ela a maldição. Então, controle-se, controle a sua boca. Quem aprende a controlar a sua boca, começa a viver. Quem não tem controle sobre a sua boca, começa a desenhar um cenário de morte. Amém? Próximo. Outra coisa, modelo na conduta. Como conduzimos a nossa vida? Vamos lá, passa. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Pode passar. No mundo cheio de rebeldia, seguir as regras o tempo todo é difícil. Por exemplo, vamos pegar o trânsito, que é uma prova diária. Né? Quem mora em Porto Alegre sabe que, Cachoeirinha também, né? Ali na Flores da Cunha, meu Deus, ali é prova de fogo. Né? Será que nós obedecemos as regras de trânsito só porque temos o receio de sermos multados? Ou nós obedecemos porque temos uma consciência de uma conduta que obedece regras? Hoje está cada vez mais difícil, no mundo tão rebelde, nós nos sujeitarmos às leis. Mas as leis foram criadas, em tese, para que houvesse ordem nas coisas. Amém? Deus transformou o caos em ordem. As leis, em tese, são para criar ordens nas coisas. Então, por exemplo, se um pai e uma mãe dentro de casa estabelece, vai ser assim o nosso procedimento, aquilo não é para humilhar, não deveria se humilhar ou para oprimir, mas é para que também os filhos aprendam a se sujeitar às leis da casa, porque lá fora no mundo, eles vão ter que se sujeitar às leis ou as regras do chefe, vai ter que sujeitar às leis de Deus, vai ter que sujeitar às leis de trânsito, às leis dos homens, às leis da justiça, da Constituição, ou seja, tudo isso é para organizar o negócio. Amém? Mas tem pessoa que não gosta de regra. E quem não gosta de regra, acaba por desenvolver uma mentalidade de rebeldia. Se tu é governo, eu sou contra. Gente, como pastora, já provei isso várias vezes. A pessoa entrar nesse lugar e se tornar contrária a mim, mas eu não fiz nada para ela. Mas é porque a figura de autoridade que eu exerço, nela desperta rebeldia. Eu não preciso fazer nada. Só pelo fato de eu ser uma figura de autoridade, o coração dela desperta uma rebeldia. Por quê? Porque ela desenvolveu uma mentalidade contrária a todo tipo de regra. Quem não se enquadra em regras vai ter muitos problemas nessa terra. Quem tem problema com autoridade vai ter muitos problemas nessa terra. Então, até o dia que você entender que é importante você ter resolvido na sua mente a questão da autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus, para quê? Para organizar a coisa. Amém? As autoridades são instituídas por Deus. Vou falar um pouco mais sobre isso, mais para o fim. Para organizar. Não é para sobrepor, mas é para organizar. Inclusive dentro da família. Eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. Então, no mundo cheio de rebeldia, seguir regras é difícil? É. Mas uma pessoa que é modelo, uma pessoa que é centrada, uma pessoa que tem uma mente de pacificador e não uma mente de briga, de confusão. O nosso espírito não é de confusão, mas eu vou pacificar. O que eu vou fazer? Eu vou seguir regras. As regras foram feitas para organizar, por algum motivo, elas criam uma organização, ok? Pode passar? Qual é a regra que mais te desafia? De trânsito? É a regra do imposto de renda, que agora nós estamos no período de declaração. Muita gente tenta burlar a regra.
É verdade ou não é? Qual é a regra que mais te desafia? Aí é outra situação. Amém? Vamos lá, vamos adiante. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Você quer ver a sua vida progredir? Quem quer? Você quer prosperar? Muitos querem. Querem ver a vida progredir, querem ver prosperidade, mas não querem colocar ordem na vida. Se você não lê a Bíblia, meu irmão, quem é que lê a Bíblia? Quem não lê a Bíblia? Então, pelo menos, leia a bandeira do Brasil. Ordem e progresso. O que vem antes? A ordem ou o progresso? A ordem. Então, sempre que você conseguir organizar, você vai ver progresso. Se você não consegue organizar, não prospera. Deus não é o Deus de caos, Ele é o Deus de ordem. Ele organiza para que haja prosperidade. Até para receber milagre tem que ter ordem. Quer ver? Bota o próximo texto aí. A ordem vem de Deus, pode passar. O que aconteceu aqui? Estava uma grande multidão, 5.000 homens, vou contextualizar. E aí Jesus ia fazer um grande milagre. Ia multiplicar o pão e o peixe. O que ele fez? E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus primeiro, ele organiza a multidão. Ó, vai ter grupos de 100 em 100 e aqui vai ter grupos de 50 em 50. Primeiro organiza, porque se não tiver ordem não vai ter um milagre. Primeiro vamos organizar, é muita gente. 5.000 pessoas, vamos organizar aqui, organiza ali, de 100 em 100 e aqui de 50 em 50. Beleza, está organizado? Então agora, Senhor, obrigado, vem o milagre. Multiplica o pão e o peixe. Você quer ver milagre na sua vida? Você precisa organizar a casa. Você precisa ter, primeiro, organização. Esses tempos eu estava, há um tempo atrás eu estava querendo contratar uma secretária para a igreja. Aí eu vi uma pessoa lá e eu perguntei para uma pessoa da família. O que tu acha daquela pessoa? Será que ela trabalharia comigo, coisa e tal? Ela disse assim, acho que ela ia ficar feliz, coisa e tal. Beleza. Como é que é a casa dela? É organizada? Bah, é um caos. Então esquece. Sabe por quê? Porque isso denuncia o estado interior da pessoa. Se ela não consegue organizar a causa dela, é porque algo dentro dela está desorganizado. Se a pessoa não consegue organizar o ambiente dela, é porque internamente ela está organizada. Ela está desorganizada. E se uma pessoa não tem ordem, ela não prospera. Então não adianta puxar uma pessoa que não tem organização interior, porque ela não vai te entregar algo organizado e próspero. Está fazendo sentido, queridos? Você quer ser modelo na terra? Então vamos lá, passa adiante. Se o grupo fosse fazer uma inspeção na sua casa, nos seus armários, na sua garagem, no seu carro e no seu trabalho, o que veria imediatamente sobre você? O que a condição das coisas que fazem parte do teu ambiente diriam sobre a tua vida? Ó, vou fazer aqui uma delegação, aqui uma comissão que vai lá na casa do Christian lá, Pocharski, ver como é que é o carro dele, como é que está os negócios do treco ali, os porta-treco, como é que está o porta-luvas, o porta-mala, está organizado, está limpo, está decente, tá, vamos lá para o guarda-roupa dele, como é que está as roupas dele, estão dobradinhas ou parece o que passou um vendaval dentro do guarda-roupa? Como é que está o negócio lá? O que o teu guarda-roupa falaria a teu respeito? O que a tua garagem falaria a teu respeito? Então, o que a tua mesa de trabalho falaria ao teu respeito? Se não tiver ordem, não tem prosperidade, porque o ambiente sempre vence. E aquilo que tu cria ao teu redor de ambiente é o que vai dominar o teu resultado.
Está fazendo sentido, gente? Aquilo que tu cria ao teu redor vai fomentar o teu resultado ou a falta dele. Um resultado positivo, um resultado negativo. Ok? Então Deus é um Deus de ordem. Quer ver milagre na tua vida? Organiza. Não tem gestão de horário, dorme até meio-dia, está sem ordem a tua vida, meu irmão. Eu não consigo trabalho, pastor, não consigo ganhar dinheiro. Organiza os teus horários. Produtividade é coisa de Deus, não é coisa de coach. Deus não nos chamou para ser vagabundo. Só um foi chamado para ser vagabundo, Caim. Que ele pecou e Deus falou, agora tu vai ser vagabundo sobre a terra. Está na Bíblia essa palavra. Em algumas traduções. Somente um. O resto não foi chamado para ser vagabundo. Então você vai trabalhar e vai prosperar. Mas primeiro você tem que colocar a tua vida em ordem. Quando Deus fala para Ezequias, ó Ezequias, você vai morrer. Põe a tua casa em ordem, que você vai morrer. Até para morrer tem que ter organização. Né? Então Ezequias chorou, Deus deu mais 15 anos. Mas ali via que a desordem dele estava também acarretando algo na direção dele que ia resultar na morte dele. Então, qual é a área que você irá colocar em ordem primeiro na tua vida? Que área você vai colocar em ordem na tua vida? Para que você consiga, talvez a tua área espiritual, eu começaria por essa. A tua área emocional, o teu ambiente, porque o teu ambiente é o resultado daquilo que está dentro de ti. Sim ou não? O teu ambiente externo é resultado de como está a tua vida espiritual e as tuas emoções. Então a gente vê uma situação desorganizada, nós fazemos leitura de como está a tua vida interior. Amém? Modelo de marido. Opa! Modelo de marido. Essa palavra aqui é só para os casados, mas é para aqueles que vão casar um dia também. Tá? Vamos lá. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem. E o homem, o cabeça da mulher. E Deus, o cabeça de Cristo. Tanto o homem como a mulher foram chamados e salvos pela graça de Deus. Diante de Deus, não há diferença entre o homem e a mulher. Assim como na Constituição brasileira, eu sou igual, e você é igual a mim, eu sou igual a você e qualquer outra pessoa brasileira. Não há distinção, todos são iguais perante a lei, ok? Então, diante da lei, todos nós somos iguais. Pode ser o cara mais poderoso do Brasil, ele é igual a você, em tese, né? Porque a gente sabe que tem algumas distorções nesse caminho. Mas, diante da Constituição e diante da lei, todos são iguais. Diante de Deus, tanto o homem como a mulher são iguais. Porém, Deus quis fazer algo diferente. Assim como a Trindade, ela é igual. Tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito. Eles são um, então eles são iguais. Porém, por uma questão de ordem, Deus estabeleceu, Cristo, ele é como o Pai, mas o Pai vai ser autoridade sobre ele. O marido, ele é como a mulher, e a mulher como o marido. Mas por uma questão de ordem, o marido será autoridade sobre a mulher. Então, o estabelecimento da autoridade, ele é uma questão não de um ser maior ou menor, mas ter uma organização. Ok? Quando a gente entende isso, fica mais fácil de entender a autoridade. Então, se eu sou igual ao agente de trânsito, sou. Mas naquela situação, o agente de trânsito, ele é autoridade. Então, por uma questão de ordem no trânsito, eu tenho que, se o cara apitar e mandar eu parar, eu tenho que parar. Ok? Então, nós temos que entender isso. Agora, o fato de nós sermos autoridade ou cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça do homem, assim como o homem é a cabeça da esposa, isso não significa que ela está debaixo dos nossos pés.
ela é como nós. Por uma questão de ordem, Deus estabeleceu que nós temos autoridade sobre ela. Isso é ser cabeça. Ser cabeça significa ter autoridade, ok? Então, olha o conselho de Paulo, dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, nós nos entregamos nesse relacionamento, nós nos entregamos pelas nossas esposas e decidimos fazê-las felizes. Nós não temos ali uma empregada doméstica, embora ela pode fazer uma gestão maravilhosa da nossa casa, mas ela não é nossa empregada doméstica. Nós não temos ali uma serviçal, nós temos uma esposa. E a Bíblia diz que quem acha uma esposa acha um tesouro, né? Então você chega na sua casa hoje e diga assim: oi, meu tesouro. Né? Eu lembro até um quadro do Chico Anísio, Tesouro. Mas é muito antigo, né? Vocês não vão lembrar. Então, amar a esposa é realmente entregar a vida por ela. Então eu decido entregar para que essa mulher ela seja feliz sobre a terra, para que ela possa viver a melhor experiência de vida na terra, porque eu sou o marido dela. E eu garanto para ela que o melhor que ela vai poder viver, eu vou proporcionar para ela. Claro, dentro das minhas possibilidades. E o melhor que as nossas esposas precisam não é dinheiro, viu? Embora elas gostem bastante, mas não é dinheiro. É muito mais o que nós podemos ser para elas do que nós podemos dar para elas. Ok? Também eu posso ser modelo de pai, tanto espiritual como biológico. Quando eu falo de pai espiritual, estou falando de filhos espirituais, discípulos. Quando eu falo de pai biológico, estou falando dos meus filhos que eu gerei na minha casa, na minha família, ou por adoção eu os tendo. Ok? Então, olha o que a Bíblia diz aqui, em Lucas. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Então os filhos, eles acabam denunciando a sabedoria do pai. Os filhos, eles acabam denunciando o nível de influência que um pai tem sobre eles, tanto os biológicos como espirituais. Então a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Não precisa ter um discurso. A prova de que você realmente está sendo modelo é ver o que os teus filhos estão fazendo. Ou o que eles estão sendo. Claro que pode ter distúrbios no meio do caminho? Pode. Pode um filho se rebelar e ir para outro caminho? Pode acontecer. Mas nós temos que avaliar o nosso testemunho, aliás, a nossa sabedoria pelo testemunho impregnado na vida dos filhos. E isso é que vai fazer diferença na vida deles. Amém? Estão recebendo? Então, uma família exemplar é aquela em que o marido assume a responsabilidade como líder da sua esposa e de seus filhos. Então, nós somos iguais perante o Senhor, mas tem um que recebeu autoridade para fazer algumas coisas funcionar. E essa autoridade está sobre os ombros do marido. Então, se a tua família tem demandas, você não pode pegar o controle da televisão e deixar a coisa rolar. Ah, não quero saber, estou cansado, só não quero me incomodar. Trabalhei o dia inteiro, vou botar os pés para cima e só não quero me incomodar. Não é assim, gente. Se tem demandas, o marido vai ter que parar, olhar, vai ter que buscar no Senhor, vai ter que buscar aconselhamento, vai ter que buscar na palavra, vai ter que orar e vai ter que encontrar respostas para a sua casa, porque afinal de contas, a autoridade da casa está sobre ele. Amém? Você diria que existe uma área na dinâmica da sua família ou ministério que está fora de ordem? Então, um homem exemplar, ele não deixa rolar. Aquilo que está fora de ordem, ele vai ter que ir atrás para encontrar soluções. Não quer dizer que as soluções são rápidas, não quer dizer que é tudo a um passe de mágica, isso não existe. Mas é um trabalho constante de alinhamento e busca de aperfeiçoamento e sabedoria para poder transferir uma influência sobre aqueles que Deus confiou na sua vida. Amém? Faz sentido para vocês isso? Então, como eu posso me tornar
um homem modelo. Primeiramente, entendendo tudo isso que eu falei aqui nessa noite. Primeiramente, compreendendo a mensagem. Toda essa palavra ela é baseada na Bíblia. Eu procuro sempre apoiar na fundamentação bíblica tudo aquilo que eu trago aqui nesse altar. Mas também eu quero te dizer algo. É muito difícil com uma mentalidade comum você se tornar modelo e uma influência nessa geração. Então a maneira que nós podemos absorver isso é buscando a mente de Cristo. E a maneira que eu posso me tornar modelo sobre a terra é tendo Jesus na minha vida. Como nós ouvimos o testemunho poderoso ali do Maurício, quando ele conheceu Jesus, ele começou a raciocinar diferente. Depois de 10 anos, em que ele tinha uma demanda não resolvida, quando Jesus entrou, a ordem começou a retornar. E essa ordem ela pode vir para a tua vida também. Ele vai te dar sabedoria para você colocar as coisas em ordem. Ele vai te dar sabedoria para você se tornar uma influência saudável. Ele vai te dar sabedoria para você se tornar modelo sobre a terra. Amém? Então, nessa hora, a resposta para isso, como eu posso me tornar um modelo? Me tornando um seguidor de Cristo. Recebendo Jesus na minha vida e permitindo que Ele faça as modificações necessárias para que essas áreas que estão fora da ordem começam a entrar em organização. E eu volte a prosperar, eu volte a caminhar. Como o Maurício relatou anteriormente, 10 anos ele ficou parado numa situação, ficou cativo. Mas quando Jesus entrou, ele foi lá no encontro com Deus. Lá ele descobriu o caminho do perdão, por exemplo, que é um princípio bíblico, que nós só podemos ter uma verdadeira liberação de perdão quando Jesus toca o nosso coração e nos desata nesse sentido.